As pessoas têm feito comparações falaciosas acerca da longa permanência de Evo Morales no poder. Eu vi circulando já várias comparações com países parlamentaristas, com Franklin Delano Roosevelt nos Estados Unidos, com o governo do estado de São Paulo. Primeira coisa importante é que Evo Morales fez um plebiscito, propôs um plebiscito em 2016, já durante seu terceiro mandato, para saber se seria possível concorrer à reeleição, ou seja, concorrer a um quarto mandato. E o plebiscito disse não. Nenhuma dessas comparações leva isso em conta. Esse plebiscito, uma consulta popular em todo o país, disse não. E aí uma corte de juízes, a maioria indicados por ele, reverteu a decisão. Então isso foi um problema gravíssimo. É o que eu digo no caso do Brasil, do TSE reverter a decisão de um resultado eleitoral. Mas esse problema do Evo Morales foi agravado em muito pela apuração da eleição. A apuração transcorria de tal maneira a tornar a eleição apertada, tudo indicava pela apuração que iria haver segundo turno, não estava claro quem iria ganhar. E aí a apuração é paralisada e em seguida a apuração aparece como tendo sido inteiramente realizada, com ele tendo vencido no primeiro turno. Então nenhuma dessas comparações de longa permanência do poder, no poder de Evo Morales, leva em consideração que nas comparações nos países parlamentaristas, o que é incomparável também com países parlamentaristas, e no caso do governo do estado de São Paulo, não houve isso, não houve um plebiscito para avaliar se poderia haver uma nova reeleição, e esse plebiscito, em tendo havido, não foi revertido por alguma corte de juízes. Isso não aconteceu em nenhuma dessas comparações. Agora vamos a elas. Em países parlamentaristas, isso é importante, nunca houve limite para mandato. Então, veja, a Bolívia elege pela primeira vez Evo Morales com um limite para o mandato, um mandato só. Depois é feita a consulta popular para mudar a Constituição. Ele consegue aprovar a reeleição descontando o primeiro mandato dele. Tá? Então, ele foi eleito a primeira vez com a sociedade inteira tendo a expectativa de um mandato só. E essa expectativa foi mudando com o voto popular, tudo bem, ok. No parlamentarismo, desde sempre, desde que o parlamentarismo existe nesses países, a sociedade inteira trabalha com a expectativa de que o governante pode ficar por várias reeleições. Tá? Então essa expectativa ela não vem sendo mudada. E isso faz uma grande diferença em termos de operação, em termos de legitimidade do sistema. Tá? Isso faz uma enorme diferença. Outra coisa, no parlamentarismo o mandato não é fixo, no presidencialismo é. Então essa é outra coisa importante. De fato, o primeiro-ministro, a primeira-ministra está lá, pode ficar um longo período, mas também pode cair a qualquer momento, pode ter uma eleição extraordinária, pode ter uma eleição fora da data regular das eleições, ele pode cair e ser substituído porque perdeu a liderança dentro do partido. Isso acontece no Reino Unido, vem acontecendo mais recentemente com uma frequência grande. Então, a fragilidade da sustentação do primeiro-ministro, ela deriva de não ter mandato fixo, né? E a força de ele conseguir ficar por um longo período deriva da composição do parlamento, de ter uma maioria parlamentar. Um presidente pode governar, e a gente conhece isso bem de nossa experiência brasileira, tendo minorias no Congresso. No parlamentarismo é impossível. Então aí vamos a uma outra característica do parlamentarismo que no presidencialismo difere muito. No presidencialismo o líder tem um peso muito grande. No parlamentarismo, recentemente, para o eleitorado também, eu estou querendo aqui refletir sobre a dinâmica interna da política. O líder, uma vez tendo um presidente de partido, uma vez tendo um candidato a prefeito, um cargo executivo, isso no presidencialismo, um candidato a governador vitorioso, um candidato a presidente vitorioso, ele meio que impõe a vontade dele, ou leva adiante a vontade dele com maior facilidade do que no parlamentarismo. Eu estou falando isso não da minha cabeça, estudos acadêmicos mostram que no parlamentarismo a dinâmica interna da política, os partidos são mais fortes do que
o líder A, B ou C. Os partidos são bem mais fortes. Então, o primeiro-ministro ou a primeira-ministra precisam seguir o programa partidário muito mais do que no presidencialismo. E isso também altera as expectativas dos atores, e aí inclui os eleitores também. Eles têm como um símbolo o candidato, o primeiro-ministro, diz, não, eu vou votar no partido do primeiro-ministro, eu quero que continue da primeira-ministra. Porém, ele sabe que ao votar no partido, inclusive no parlamentarismo, a maior parte é a votação em lista partidária, tá? A Alemanha tem o voto na pessoa, nos distritos, e o voto na lista fechada. Suécia, Noruega, Finlândia, todos os países nórdicos, lista fechada, vota-se no partido. Itália, Espanha, Portugal, vota-se no partido e não na pessoa. Então o sistema é menos personalizado nesse aspecto. Tá? Então essa é uma diferença grande. Por isso que o argumento falacioso, eu fico assim, eu que procuro ter, né, uma visão fidedigna aos fatos, me deixa indignado ver as pessoas fazendo isso. Né? Ou é ignorância, ou a pessoa sabe das diferenças, e aí não seria mais ignorância, seria a própria desonestidade intelectual. O governo de Estado, então, não faz o menor sentido comparar a longa duração da permanência do PSDB em São Paulo. Peguem o orçamento do governo federal e peguem o orçamento do governo de São Paulo e comparem. E estados, você pode até contrapor a longa duração no poder num determinado estado com outros estados. Na Bahia, os governos do PT vão completar 16 anos. É mais tempo do PSDB em São Paulo? Mas daqui a pouco pode se equivaler, se o PSDB sai por um período, quase aconteceu na última eleição, Márcio França poderia ter derrotado Dória, não derrotou por muito pouco. Então os governos estaduais são vários que tem dentro de um país federal, como é o caso do Brasil, são 27. O governo federal só tem um, e tem muito mais coisa em jogo, como eu disse, né? O orçamento é muito maior. Né? Vejam as contratações que um governo federal faz, vejam a capacidade de influência em políticas públicas que um governo federal tem em um país. Tá? Então, também é parte, comparar com o longo predomínio do PSDB em São Paulo, também é uma comparação falaciosa. Mas o que mais eu acho preocupante, e eu vi também gente comparando com Franklin Delano Roosevelt nos Estados Unidos. Roosevelt tem uma coisa curiosa, tá? Os Estados Unidos praticamente não mudaram a Constituição dele. A longa permanência de Roosevelt no poder foi vista como um escândalo tão grande nos Estados Unidos que ali houve uma mudança constitucional. Aprovaram uma emenda constitucional para impedir a repetição daquilo. Aprovaram uma emenda. A partir de Roosevelt, o presidente norte-americano só podia ser reeleito uma vez e não poderia voltar mais depois dessa reeleição. Tamanho foi o trauma com a longa permanência no poder de Roosevelt. Então, o presidencialismo, como ele tem mandato fixo, ele tende a limitar o período no poder no presidente da República. E o parlamentarismo, como não tem mandato fixo, ele tende a não limitar esta longa permanência no poder. Então, essa comparação, repito, é uma comparação que presta um desserviço ao seu entendimento da política. Né? Você não consegue entender bem a política. Seja militante, mas utilize os argumentos que são argumentos fidedignos à realidade. Não argumentos que mais se parecem, não é nem fake news, é fake analysis, né? É uma análise completamente distoante do que a realidade diz. Tá? Então eu acho que é isso que tem que ter em mente quando acontece. No caso da Bolívia, né? Veja, o Evo Morales foi eleito uma vez em 2005, depois foi eleito lá em 2009, depois em 2014. Tudo isso dentro das regras do jogo, que foram sendo modificadas. Aí em 2016 teve o referendo que o não venceu, ele não poderia disputar uma nova reeleição, a Suprema Corte mudou o resultado do referendo, depois ele disputou a eleição e a apuração foi muito suspeita, e aí os opositores dele olham aquilo, eu estou pensando assim, para alguém de esquerda ouvir o outro, né? Os opositores do Evo Morales olham aquilo e dizem, bom, ele não podia ter sido candidato à reeleição. Aí ele reverteu a decisão numa corte com juízes indicados por ele. E aí foi. Ele parecia que ia perder.
Aí isso os opositores dele pensando, fraudou. Porra, não tem jeito, temos que dar um jeito de tirar ele. E aí começou todo o conflito, né, que aí está acabando lá em conflito armado, com motim da polícia, motim das Forças Armadas. Isso é lamentável. Eu chamo a atenção que política é interação entre as partes. Evo Morales estava tendo informação do que se passava do outro lado, estava interagindo, os políticos se conversam, têm enviados, mas ele resolveu manter a aposta. E aí foi por conta e risco, quer dizer, um lado sempre provoca o outro. O longo domínio de Evo Morales é provocado pelo não atendimento das populações indígenas. O Evo Morales querer esticar esse longo domínio em cima de sua personalidade. Ele talvez não tivesse tido esse problema se tivesse indicado um sucessor, até com risco maior de perder. Mas ele não quis. Então, isso daí resultou numa ação, né, de seus adversários. Então é assim que acontece na política. A política é um jogo contínuo que não para, nunca para, e as partes estão interagindo entre elas, e uma reage à outra, né? Então Evo Morales poderia ter se precavido e tomado medidas preventivas. Aí no momento que ele anula a eleição, ele basicamente admite que a eleição foi fraudada. E aí é tarde demais. Então era isso que eu queria falar com vocês, para que nós tentemos colocar a discussão sempre em bases factuais muito reais.